pela manhã que o Cruzeiro entrou na parada, mas que o próprio jogador diz que a intenção dele, se voltar para o futebol brasileiro, é jogar no Vasco, pela relação com o Vasco. É isso que eu tenho sobre essa informação. O Felipe Coutinho, ao desembarcar no Brasil na manhã desta sexta-feira e ser questionado sobre o acerto com o Vasco, disse o seguinte, abre aspas, sempre tive muito carinho por eles, eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar, todo mundo já sabe, deu risada o Felipe Coutinho. Para falar agora sobre a chance de Mike e Zé Rafael pintarem como reforço no Cruzeiro. É bem verdade que o Cruzeiro tem especulado vários jogadores no Brasil e no exterior, mas confesso que achei estranho quando um setorista do Palmeiras usou as redes sociais para dizer que havia um interesse do Cruzeiro em relação a esses dois atletas, inclusive com direito a sondagens. Só para lembrar, o Mike não é titular absoluto, mas tem se revezado com enorme frequência com o Marcos Rocha, isso quando ele não joga numa segunda linha como homem de meio campo. Já o Zé Rafael, que não vive a melhor temporada da carreira dele com a camisa do Palmeiras, segue sendo imprescindível. De qualquer forma, esse setorista chegou a dizer que se vier boa proposta para o Palmeiras, o Zé Rafael pode ser negociado. Mandei mensagem para um dirigente importante do Cruzeiro para perguntar se de fato o Cruzeiro havia aberto conversas, se há a intenção de fechar com esses dois jogadores, e a resposta foi, abre aspas, impressionante como a internet faz um sem relevância ganhar importância. Não tem absolutamente nada sobre esses dois nomes, nunca pensamos nele. Ainda perguntei, mas nada, posso descartar? Aí a pessoa completou, se eu for desmentir tudo o que especulam, fico um dia inteiro só fazendo isso, fecha aspas. Hora de falar sobre uma informação que vem do exterior. O jornal O Jogo de Portugal afirma que Arthur Cabral está à venda, atacante que foi recentemente especulado como possível alvo do Cruzeiro. Só é importante contar que, de acordo com a apuração do jogo, qualquer negociação do Arthur Cabral só vai avançar se for em definitivo. O Benfica não topa emprestar o atleta comprado na temporada passada por 20 milhões de euros junto à Fiorentina. Arthur Cabral, que tem 26 anos de idade, em sua temporada de estreia no Benfica foram 43 partidas, 11 gols e 3 assistências. Ele não conseguiu convencer o Roger Schmidt de que é o cara para resolver o problema de gols. Diante disso, empréstimos nesse momento estão descartados. O Benfica gostaria de recuperar os 20 milhões de euros investidos. E é por causa dessas cifras que dá para dizer que não há qualquer chance de contratação por parte de clubes brasileiros. Operação extremamente cara, salgada, de 20 milhões de euros. Bora de péssima notícia para os clubes brasileiros que têm a intenção de contratar o Gabigol, e são pelo menos 6. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense, além do Bahia. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa muito próxima ao Gabigol, e essa pessoa afirmou que o planejamento do Gabigol e do seu empresário Júnior Pedroso é de ficar no Flamengo até o fim do contrato em 31 de dezembro. O motivo é único: grana, parte financeira. Se o Gabigol for vendido pelo Flamengo agora em julho, ele deixa de faturar uma bolada, e quem ganha é o Flamengo. Se o Gabigol fica até dezembro no Fla, ele sai livre do contrato com o rubro-negro, e para fechar com o Gabigol, esse time que quiser contratá-lo vai precisar desembolsar uma grana legal com luvas, que é aquele prêmio por assinatura do contrato. A gente está falando de no mínimo 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais. E o Gabigol não está disposto a desperdiçar essa grana. Nicola, mas ele vai ficar na reserva do Flamengo até dezembro? Sim, o Gabigol nesse momento está decidido a aceitar essa condição de reserva. Mesmo com um clima ruim com o Tite, com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landim. A única possibilidade dessa coisa mudar é se pintasse uma proposta astronômica do exterior, para trocar o Flamengo por um outro clube na metade do ano sem receber dinheiro, permitindo que o Flamengo é que receba o dinheiro. A negociação está praticamente descartada. E olha que alguns clubes já entraram em negociações com o Flamengo, entre eles o Cruzeiro, e esse feedback foi passado também para a Raposa. Só tem uma coisa que pode mudar drasticamente toda essa história. Em 7 de junho, o Gabigol será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. É um julgamento definitivo daquela acusação de fraude no exame antidoping. Na temporada passada, o Gabigol foi condenado a 2 anos, precisaria cumprir 1 ano, ou seja, até abril do ano que vem.
Se a Corte Arbitral do Esporte inocentar o Gabigol, o planejamento será esse. Se a Corte Arbitral do Esporte fizer valer aquela punição inicial, impedindo que o Gabigol jogue até abril do ano que vem, aí a coisa muda radicalmente. O Gabigol pode inclusive ter seu contrato rescindido no Flamengo. Hora de falar sobre o Cruzeiro que fez sondagem ao Al Hilal por Michael. Só para contextualizar, Michael não deve permanecer no time saudita. A ideia da equipe do Jorge Jesus é utilizar a vaga de estrangeiros para a contratação de jogadores de enorme impacto. Tudo naquele processo do futebol saudita de tornar-se internacional. Então a ideia é buscar jogadores de peso importantes do futebol europeu. O Michael, que conseguiu ser titular durante toda a temporada e teve um papel importante, deve deixar o clube. O Cruzeiro sinalizou a intenção de entender as condições do negócio. Não apresentou proposta e ele tem duas vantagens nessas tratativas. A primeira delas, a boa relação da Raposa com o Al Hilal, que as partes acabam de fechar a transferência em definitivo do Matheus Pereira. Estou apurando os detalhes para trazer para vocês. O segundo ponto curioso, o empresário do Matheus Pereira é o mesmo do Michael. Então, a pessoa com quem o Cruzeiro vem conversando nos últimos tempos é a mesma que poderia solucionar o problema relacionado ao Michael. Mas no Cruzeiro existe pessimismo em relação a essa transferência. Ainda que o Michael não fique no Al Hilal, ele deve ter possibilidade de permanecer na Liga Saudita. Isso porque os números dele são bem positivos. Então pode acontecer com o Michael o mesmo fenômeno do Romarinho. A questão do Romarinho é ainda mais clara. O Romarinho tem contrato com a Al Ittihad somente até 30 de junho, mas está super valorizado por lá e deve ganhar algo na casa dos 6 milhões de reais em outro clube que não o Al Ittihad. Não descartaria, inclusive, que o Romarinho troque o Al Ittihad pelo Al Hilal para ficar na vaga que hoje é do Michael. Diante desse cenário, o Michael vai ter de tomar uma decisão se volta ao Brasil ou se permanece na Arábia Saudita em outro clube para ganhar bastante dinheiro. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Michael tem um acordo de cavalheiros com o Marcos Braz e com o Flamengo para que, caso volte ao Brasil, dê preferência ao rubro-negro. Se o Flamengo não tiver a intenção de contratá-lo, aí sim ele estaria, entre aspas, liberado para buscar um outro clube. Língua de folga para os jogadores do Cruzeiro. Amanhã tem a retomada dos trabalhos e aí sim o Fernando Seabra começa a montar o time ao longo da última semana. A prioridade foi com trabalho técnico, com fundamento, enfim, o Cruzeiro aproveitou bem todo este tempo que teve desde aquela vitória diante da equipe do União La Calera. Aí veio o empate da Católica de Quito e o Cruzeiro ficou com chance de buscar o primeiro lugar do Grupo B. Teve um período de folga, descanso e a semana inteira de treinos técnicos na Toca da Raposa 2. A partir de amanhã, aí sim, o Fernando Seabra pensando em montagem do time que joga na quinta-feira às 9 horas da noite, diante da Universidade Católica de Quito, no Mineirão, e com um grande público, porque a venda de ingressos está muito boa, tanto que o Cruzeiro já abriu até o setor vermelho superior. Então hoje quem for comprar o ingresso ali, ele encontra vermelho superior, roxo superior. Se aumentar ainda mais, pode abrir o laranja superior, mas por enquanto o setor segue fechado porque tem uma quantidade legal de vermelho superior e de roxo superior para esse jogo na quinta-feira. O público aí com certeza vai passar, creio que dos 40 mil torcedores, que será um grande público para o Cruzeiro buscar esta classificação em primeiro lugar. Por falar na Universidade Católica de Quito, o time jogou ontem e perdeu mais uma. 2-1 para a LDU. A Universidade Católica de Quito está na 6ª colocação com 22 pontos. O Independente Del Valle lidera com 32 pontos. E aí, a Universidade Católica vem de 4 jogos sem vitória. Empatou com a Alianza, empatou com o Alcas, perdeu para o Mushuc Runa e perdeu para a LDU. Um momento difícil vive o adversário do Cruzeiro, que chega aí para esse jogo na quinta-feira. O Cruzeiro que não terá o Juan de Neno, já trouxemos a informação ontem, ele vai precisar passar por cirurgia e aí vamos aguardar mais detalhes. O Cruzeiro deve atualizar isto neste início de semana e também vamos buscar sobre tempo de recuperação. O jogador vai ficar aí no DM e é desfalque no Cruzeiro
para os próximos jogos. Tá falado, pessoal? Yerry Mina, defensor colombiano de 29 anos, se encontra em momento decisivo na carreira. Com o fim de seu contrato no Cagliari se aproximando em junho, o jogador desperta o interesse do Cruzeiro, que busca reforçar a zaga para a próxima temporada. Após uma temporada sólida no Cagliari, onde contribuiu para a permanência da equipe na Série A italiana, Mina se firma como alvo de mercado. Sua experiência na Europa, com passagens por clubes renomados como Barcelona, Fiorentina e Everton, também o coloca em evidência. O Cruzeiro, em processo de reconstrução, vê em Mina a oportunidade de repatriar um jogador experiente e vitorioso. A relação de Alexandre Matos, atual CEO do clube, com Mina e seu staff pode ser um trunfo importante nas negociações, já que Matos foi responsável pela contratação do jogador para o Palmeiras em 2016. Apesar do interesse do Cruzeiro, Mina ainda não definiu seu futuro. O jogador recebeu sondagens de outros clubes, inclusive no Brasil, e avalia as melhores propostas. A decisão final dependerá de diversos fatores, como o projeto esportivo, as ambições do atleta e as questões financeiras. Independentemente da decisão de Mina, o Cruzeiro segue em busca de um zagueiro experiente para a próxima temporada. A missão da diretoria é encontrar um jogador que chegue para ser titular e agregar qualidade à equipe, mesmo com as boas atuações recentes de Zé Ivaldo e João Marcelo. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!